Você, assim como eu, tinha dúvidas da viabilidade desse meio de campo do Bahia, a qual eu carinhosamente chamo de cavalaria, no Campeonato Brasileiro. Porque você desconfiava da questão da combatividade. Se o Bahia separe o meio de campo tão leve para os grandes desafios do Campeonato Brasileiro. Né? O meio de campo do Bahia com Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauli. Essas suas dúvidas já estão totalmente dissipadas ou ainda é cedo? Velho, eu vou lhe dizer sempre que ainda é cedo, né? Que é uma forma de me proteger. Mas, tá dizendo muito sincero. Pipoca! Mas não é pipoca não, mas é porque, veja, a gente tá com 6 rodadas. Daqui a pouco alguma coisa sai do rumo e aí a gente já vai ter que dizer, disse que tava tudo resolvido. Não tá, mas eu vou dizer um negócio pra você. O Bahia encontrou uma forma de competir. E quando eu falo competir, é um time que joga e é um time que incomoda o adversário. Porque ontem, por exemplo, contra o Bragantino, o Bahia fez um jogo em que não teve condição de impor o controle pela posse. Eu achei que foi estratégico. Pode ter sido. Mas veja, não foi um jogo que o Bahia ficou confortável. Em vários outros confrontos e cenários, o Bahia teve conforto. Mas o time estava preparado para jogar dessa forma. Tava. Esse é o ponto. O Bahia teve conforto quando controlou o Botafogo no primeiro tempo no Rio. Não teve no segundo tempo, mas no primeiro teve. O Bahia teve conforto com o Grêmio 90 minutos. Depois da chuva contra o Fluminense teve conforto. Contra o Criciúma, mesmo sendo aquela pressão, faz o gol, meu filho, porque é jogo de ida e volta. Teve conforto. Até nos Bavis, em determinado momento do jogo, teve. Isso, teve. Contra o Bragantino não teve. E esse é o grande X da questão pra mim do jogo do Bahia ontem. É que o Bahia ontem teve um adversário que tirou o Bahia da sua, literalmente, zona de conforto. Também, como fez o Vitória do Léo Condé em determinado momento, espremeu o Caio Alexandre. O Gustavo Neves, você não falou o nome dele se for na rua pra ele pegar na bola, mas o Caio Alexandre pra pegar na bola foi um trabalho danado. Subiu a linha. E o Bahia, ele é um time que sabe jogar em transição, porque tem muito jogador qualificado, mas ele não tem, no time titular, a principal característica para o jogo que o Bragantino estava deixando pro Bahia fazer. Que é o Ademir, que vem do banco, e o Biel, que entrou muito mal, mas que tem uma característica que pode ajudar muito nisso também. E mesmo assim o Bahia competiu bem. E mesmo assim o Bahia foi um time que fez boas leituras. Eu acho, inclusive, que ontem, um outro ponto que me chamou a atenção foi, o Bahia estava recuperando a bola e tentando fazer essa transição rápida. E várias vezes, o Bahia devolveu a posse pro Bragantino de uma maneira precoce, principalmente se você comparasse com o Bahia dos outros jogos. Devolvia a posse. E o Bragantino tame de novo em cima do Bahia. Em determinado momento do primeiro tempo, o Bahia teve 2 ou 3 momentos de sair, olhou para trás e devolveu a bola pro zagueiro. E aí esperou o Bragantino baixar sua linha, pro Bahia tentar fazer um pouquinho um jogo mais do que o time é concebido para fazer. Então, essa leitura, Darino Senna, e ela foi feita assim que o Bahia desligasse da concentração um segundo, velho. Uhum. Eu não vi o Bahia desligar de concentração. E o jogo ontem, se você desliga contra aquele time do Bragantino, porque aquilo ali não é uma proposta de jogo, é uma ação de marketing, né? É uma ação de marca. Os caras fazem, o nome do meu clube aqui qual é, ó, e vai ter que jogar com essa energia. E é assim que acontece mesmo. É impressionante como os caras correm, como os caras estão sempre em cima do adversário. E pra mim, ver o Bahia vencer o jogo, merecendo vencer, sendo tão competitivo, foi um passo a mais na confiança de que esse time vai brigar por uma condição diferente numa Série A. Realmente diferente numa Série A do que a gente estava acostumado, bem diferente até, do que a gente estava acostumado a ver do Bahia. O Bahia joga a bola. Os gols do Bahia são gols construídos com qualidade. O Bahia se impõe ao adversário. O Bahia é o time que o adversário não pode vacilar se não toma o gol. Isso é algo que a gente só via do outro lado, velho. E a gente, nessas 6 rodadas, está vendo no Bahia. Eu acho que a gente está vendo um Bahia, nesse início, camaleônico. E aí a gente tem que reconhecer a evolução do trabalho de Rogério Ceni, né? Porque o Bahia, se a gente analisar essas 4 vitórias consecutivas no Brasileiro, foram vitórias em contextos e cenários e que exigiram do Bahia comportamentos diferentes. Eu acho que o Bahia traçou essa estratégia, né? Contra o Fluminense, o Bahia estava muito moldado a neutralizar o que o Fluminense tem de melhor, que é aquela toqueira, né? E o Bahia foi muito intenso, com a marcação muito avançada. Contra o Grêmio, foi o estilo de jogo lá Bahia, aproveitando a marcação frouxa que o Grêmio se notabiliza, né, por fazer ou por deixar de fazer. E foi um time, como você falou, né, muito mais confortável, porque conseguiu fazer o jogo que ele foi moldado para executar. Contra o Botafogo, né, a gente teve 2 tempos muito diferentes, né, de um Bahia jogando a lá Bahia no primeiro tempo e de um Bahia que eu acho que se precipitou em adotar a estratégia de linhas baixas para contra-atacar e sofreu muito, mas graças a Deus e a
ao nosso glorioso Depena e a Ratão, as coisas deram certo. E ontem também eu achei que o Bahia foi estratégico, né? Eu acho que o Rogério não quis partir para esse embate, ou até tentou partir para esse embate para ter mais a posse de bola e viu que... Eu acho, Cássio, que Rogério está bem consciente do limite evolutivo que o time dele se encontra. Ele até falou ontem que foi no limite. Ele não tá dando um passo além da perna, né? E ontem você vê, por exemplo, a saída de bola do Bahia. Aliás, a saída de bola do Bahia, eu acho que expressa muito isso. A evolução dessa saída de bola do Bahia, desde o começo da temporada até aqui. É uma saída, não diria mais cautelosa, mas mais responsável. Eu tava vendo o jogo do Fluminense hoje, velho. Eu não tenho a mínima condição de torcer para um time treinado por Fernando Diniz, né? E eu tinha medo no Campeonato Brasileiro do Bahia, como se falava muito de modelo de jogo, ser fiel. O gol que tomou do Fluminense foi assim, né? Exato. Como ele falava muito assim, não, a gente moldou o time pra jogar com esses jogadores, eu preciso de mais jogadores pra gente manter isso. Eu achei que o Bahia ia ser teimoso, sabe, velho? Ia ficar dando murro e ponta de faca e não ia se adaptar às, vamos dizer assim, fragilidades naturais de um time que tá em transformação e em paralelo, em evolução constante. Mas você vê o Bragantino pressionando a saída de bola, o Bahia ficou insistindo com aquele toquinho curto. Quebrou. Não. Marcos Felipe, que está evoluindo muito bem com o jogo com os pés, o tempo todo quebrava para Juba, que estava livre, né? Dominava e as coisas começavam a clarear. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a falar muito de Rogério Ceni, tá? Porque ele está dando respostas a muitas críticas que a gente, eu não falando a gente aqui do Linha Alta, não, tô falando a gente de crônica, de mídia alternativa, a própria torcida, né? E esse aspecto que está me chamando muita atenção. Esse Bahia camaleônico e ao mesmo tempo sem abrir mão do que tem de melhor. Porque, por exemplo, ontem o Bahia baixou a linha, mas tinha como jogar em transição com o Cauli, com o Tassiano, com Arias, né? E não foi mais eficiente nisso por erro de tomada de decisão. Mas o time estava estrategicamente moldado para explorar essa característica que ele tem. Pedro, o que eu quero saber de você é o seguinte: qual a importância do ajuste defensivo no Bahia para o Bahia, enfim, ter encontrado regularidade nesses jogos grandes? Velho, o ajuste defensivo da parte do Bahia vem muito daquilo que você acabou de dizer. Essa correção de rumo que o Rogério teve que fazer por ele ter, talvez, absorvido essas críticas e de ter pensado assim, bom, não é possível que tá todo mundo errado e eu seja o único certo. A primeira coisa que ele fez foi colocar um tal de Gabriel Xavier para jogar, que já pedia passagem há muito tempo, citado por nós aqui diversas vezes, e que fez assim, essa posição é minha, vocês que briguem para quem vai ser meu companheiro. O que Gabriel Xavier tá jogando é um absurdo. E ontem, merecidamente, foi o melhor em campo. E vamos lembrar que a jogada do gol sai de 3 divididas dele. Rapaz, aquilo ali é explosão pura. É um negócio assim absurdo o que ele fez, absurdo. E assim, Darino, quando a gente começou a falar do trabalho de Rogério, eu não vou lembrar agora como é que foi que você caracterizou e Cássio. Eu falei muito promissor. Por que eu falei que era muito promissor? Porque ele estava rodando o elenco, ele estava buscando alternativas, ele estava testando gente no Baiano, gente na Copa do Nordeste, não tinha vergonha de mudar um time ali um pouquinho, mudar o outro e tal. O que é que está acontecendo agora? Eu acho que eu falei que era regular. Eu falei que era muito bom. Ele tem um elenco na mão. Sabe por quê? Como é que você utilizou o termo cavalaria, né? Aí eu fiquei aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, fui aqui no Google, eu fiz assim, rapaz, se o Bahia tem a cavalaria com Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano, Everaldo, essa galera que hoje tá no banco para esse time principal é a infantaria do Bahia. É a galera que vai pro choque. Porque, repare, o que é infantaria? É a galera que vai para o combate em pé, que vai pegar a galera de frente. E o que é a infantaria do Bahia, se é a galera que tá no banco? É Ademir. São as Marias Quitérias, né? É Ademir, é Biel, de repente até mesmo o Iago Felipe. Rezende, que entra pra fazer a contenção ali, né? Cuesta ou Canoa, depender de quem esteja no banco. Você ainda tem o Gilberto, né? Então, assim, você tem Rafael Ratão, beijo, Preto Casagrande, né? E querendo ou não, é útil, mas é útil. Na temporada tá sendo útil, os números estão aí. Então, o que é esse Bahia? Porque eu hoje de manhã ainda assisti o jogo inteiro, porque fiz o jogo do Vitória ontem pela Rádio Sociedade. Hoje, para editar o jogo na Record, aproveitei e fiz assim, deixa eu assistir o jogo, evidentemente, para poder ver o que foi que aconteceu, para poder falar no programa, na rádio, enfim, vim para cá. E aí, eu vi um Bahia tomar pressão do Bragantino, ficar desconfortável, mas foi um Bahia que, em determinado momento, não sei se por estratégia ou por ter essa infantaria à sua disposição, o jogo se desenhou muito bem para o Bahia. Porque, beleza, talvez a entrada de Ademir funcionasse melhor, mas se ele colocasse Ademir, todo mundo ia reclamar porque não colocou Biel. Acho que a culpa no jogo de ontem é mais de Biel do que de Rogério. Eu também acho. Biel entrou mal, paciência. Eu acho que Ademir tinha que ir pro jogo, mas Biel também era cara de Biel. Era uma escolha natural, característica. Então, quando você tem um time que é moldado, concebido e criado
para poder ser o time com a posse da bola, o Bahia vai entrar com o que tem de melhor no primeiro tempo. Beleza. Mas ao longo do jogo, você vai ter que utilizar de maneira inteligente as suas peças. O que é que o Bahia tem no banco de melhor? Força e velocidade. Você bota Ademir no jogo, meu irmão, é uma fumaça. Bota Biel, é uma fumaça. Você precisa de peso na área, querendo ou não, você tem Estupinã, você tem Ratão. Então o que é que o Rogério fez? Ele conseguiu no laboratório do início do ano rodar o elenco de maneira suficiente, voltar nos seus erros iniciais e agora ele está conseguindo utilizar bem todo o sistema de elenco do Bahia. E isso passa por um ajuste da defesa. Qual é a defesa? A entrada de Gabriel Xavier, um time que marca linha alta, mas de repente recua para todo mundo ajudar na proteção. A gente falou no último programa de como Everton Ribeiro está sendo combativo, ajudando no sistema defensivo do Bahia. Ele joga de volante, às vezes. E quando você tem um time que não toma gol, o que é que a galera lá da frente pensa? Não, lá a galera segura, eu vou aqui, vamos resolver, vamos para frente, vamos jogar.